Bom dia ou boa tarde. Nós iremos apresentar um trabalho sobre o dadaísmo. Os participantes desse grupo são eu, Gustavo William, Julia dos Santos, Isabela, Diego, Emily, Evelyn, Leonardo e Juan. Espero que gostem da apresentação e é isso. O dadaísmo, ou simplesmente Dada, foi um movimento artístico pertencente às vanguardas europeias do século XX, cujo lema era "A destruição também é a criação". Foi considerado o movimento propulsor das ideias surrealistas e tinha um caráter ilógico, antirracionalista e de protesto. Isso porque, através da ironia, buscava questionar a arte e, sobretudo, seu contexto histórico com a ocorrência da Primeira Guerra Mundial. As características do dadaísmo. A principal característica do movimento Dada é a ruptura com os modelos da arte tradicional, já que os modelos do movimento estavam descontentes com o estado racional e institucionalizado da arte. Para acabar com essa situação, eles começaram a infringir as normas que diziam como a arte deveria ser feita. Os dadaístas criticavam veementemente o capitalismo e o nacionalismo. Isso ocorria pois, de acordo com os artistas que participavam do movimento, esses dois fatores eram responsáveis pelas guerras que assolavam o continente europeu. Portanto, como forma de protesto, os artistas assumiam um papel anárquico e irracional. É possível ver as críticas ao capitalismo e ao materialismo, juntamente com a frustração em relação à burguesia nas obras dadaístas. Devido ao fato de querer chocar e por ser uma arte de protesto, o dadaísmo é considerado uma arte de desordem, ou seja, os artistas não estavam preocupados com a beleza estética de seus trabalhos e sim em chocar a população, causando desconforto aos burgueses. Já que tinham como missão se opor às regras que regiam o fazer arte, os dadaístas não utilizavam técnicas, formas ou temáticas que, na visão deles, eram um padrão do meio artístico naquele período. Outra característica bastante comum nas obras do movimento Dada é o uso de objetos cotidianos nas obras. As pinturas eram fundidas com outros materiais, como recorte de jornais ou revistas, metais, peças de automóveis, entre outros materiais considerados inusitados em obras de arte na época. Dadaísmo na literatura. O dadaísmo chegou na literatura com grande destaque. Os textos tinham como grande característica a desorganização. As palavras não tinham nexo. As rimas eram banalizadas e não tinha nenhum raciocínio tradicional. A agressividade também era uma característica dos textos dadaístas. Além disso, os textos não tinham reflexão alguma sobre o seu conteúdo. Um exemplo de um texto dadaísta é esse que eu vou ler. Difumar, acordo, Copenhague, captação, crise, arma ofensiva, 94, de Brasil, abaixa, Petrobras, poupança, renda, clientes, mais, falhas, menor, tem, pune, desde, Plutão, do Lobão, não, valor, parceiros, pode. Francis Picabia, 1879-1954. Considerado um dos principais representantes do dadaísmo, Francis Picabia foi um pintor, desenhista e poeta francês. Apesar de ter transitado por outros estilos de artes,
como o impressionismo ou fauvismo, ele ficou conhecido por abraçar o dadaísmo e, posteriormente, o surrealismo. Francis Picabia adorava escandalizar, logo encontrou no Dada uma excelente forma de expressão. Assim criou essas repletas de ironia. Entre elas destaca-se Desfile Amoroso, de 1917. Hannah Höch, 1889-1978. Hannah Höch foi uma artista alemã que despertou para o dadaísmo em 1917. A única mulher de seu grupo em Berlim, representou um papel fundamental para o empoderamento feminino, abordando temas como o direito ao voto e a liberdade sexual. A artista conquistou a posição de destaque no movimento. Assim criou obras dadaístas cheias de ironia e sarcasmo. Para isso, empregava constantemente a técnica da colagem. Hans Arp, 1886-1966. Foi um artista alemão naturalizado francês que propôs a estética baseada na simplicidade. Sua participação no movimento dadaísta aconteceu em 1920, quando o pintor, poeta, escultor e artista plástico produziu uma série de obras dadaístas vanguardistas, assim expressas por meio de colagens, uma técnica que utilizava constantemente, de grafismos em relevo. Uma das principais das suas obras dadaístas é De Acordo com as Leis do Acaso, de 1933. Hugo Ball. Hugo Ball foi um dos principais artistas dadaístas. Afinal, esse escritor, poeta alemão, foi o responsável pela elaboração do Manifesto Dadaísta. Sua arte ficou bastante conhecida pelos seus poemas sem palavras, valorizando o absurdo e a ilógica. Hugo Ball questionou o papel do homem na sociedade. Marcel Duchamp. Essencial para a história da arte, Marcel Duchamp foi um dos fundadores da arte conceitual e o inventor dos ready-made, sendo uma figura icônica também da arte abstrata. Com a visão vanguardista, esse artista plástico e poeta francês viajou para os Estados Unidos para melhorar o seu processo criativo. Lá, se uniu ao dadaísmo e produziu peças polêmicas. Uma delas foi o LHOOQ, de 1919, que tem como figura principal a Mona Lisa. Nela, o artista rabiscou cavanhaque e bigode, escandalizando a sociedade da época. Hal Husmann. Hal Husmann foi um artista plástico e poeta austríaco que atuou de forma ativa no dadaísmo. Conhecido por suas colagens e fotografias inovadoras, ele também ficou conhecido por escrever diversos textos sobre o movimento. Criativo utilizando o absurdo e o deboche como armas, o austríaco criou uma série de obras dadaístas famosas, como é o caso da colagem ABCD, de 1923.